Olá, eu sou Bruna Letícia, a minha formação acadêmica é em fisioterapia e eu sou especialista em fisioterapia aplicada à terapia manual. Hoje eu estou aqui para falar de algo que é bem particular da minha especialidade, do que eu trabalho, que é o toque. O toque, as mobilizações, as manipulações articulares, as mobilizações neurais, enfim, todas essas técnicas que formam matrizes da fisioterapia aplicada à terapia manual subiram para mim muitas oitavas depois que eu conheci, experimentei, estudei e incorporei um conteúdo da Escola Filosófica Leitura Corporal, fundada por Nereida Fontes Vilela, que é o toque intencionado. Para eu falar um pouco sobre isso, eu vou trazer uma explicação para muitos que aqui já circularam e que podem ver esse vídeo, para outras pessoas, de como que eu explico um pouco sobre o campo etérico, o corpo etérico da pessoa. Eu falo que aquelas telas de construção, elas são o campo etérico. E o cimento que se joga em cima, na tela, é o corpo físico. E assim os dois estão ali, ó, juntos, mas a gente sabendo muito bem o que é uma parte e o que é a outra, mas em interação. O campo etérico, ele perpassa todos os níveis de consciência. Então, através dele, a gente consegue validar, buscar e ler informações daquilo que é uma função dele, que a gente chama de correio dos corpos. Então, quando eu faço hoje o tratamento, que primeiramente é mapeado, e aí está a importância de qualquer pessoa que queira fazer um atendimento passar por uma avaliação. Hoje aqui eu não faço mais atendimento sem a pessoa ter passado por uma avaliação. E para mim, isso é uma reverência ao ser humano. Eu não me permito mais não ler, compreender e captar dentro do que para mim hoje é possível de informações que aquela pessoa, o campo da pessoa, o corpo da pessoa está sinalizando antes de tocá-la. Então, dentro desse toque intencionado, toda vez que eu trato um paciente na fisioterapia, os nossos corpos etéricos se entrelaçam. E a gente conversa dentro desse entrelaçamento dos corpos etéricos. As técnicas que serão utilizadas, elas são mapeadas no tratamento fisioterápico, mas a intensidade, o número de repetições, a mudança dessas técnicas é definida pelo corpo físico. Como que ele recebe, o tempo que ele recebe, qual que é a mensagem que ele passa de apreensão ou de dor, ou de cuidado, ou de esforço excessivo. Então, tudo isso é lido todos os atendimentos. E aí, naquele toque intencionado, se eu faço, dentro do que eu já faço, eu coloco uma intenção, eu mobilizo, eu provoco uma turbulência dentro do campo etérico da pessoa. Então, eu entendo que dentro do processo fisioterápico não existe, dessa forma que eu escolhi fazer, não existe um campo que sai sem ter sido mexido. Em alguma esfera, isso é mobilizado. Assim, acredito eu que não necessariamente a pessoa sai daqui completamente tranquila, relaxada, talvez com mais presença, com mais consciência, enfim, do que ela estiver disponível e receptiva a viver. O segundo ponto que é muito importante desse toque considerado intencionado é o prazer. Existe uma relação saúde-prazer. Então,
o acolhimento, o agradável, ele também é importante. Por mais que eu mobilize uma região que está sem mobilidade, não precisa ser algo que que seja invasivo, que não tenha um toque de acolhimento antes, que não prepare o corpo e a pessoa antes. E isso vai desenvolvendo uma confiança e uma entrega do corpo que é de grande valia para o processo de reabilitação ou de recuperação ou de melhora do que a pessoa busca. Pensando nesse entrelaçamento dos corpos, eu entendo que a cada paciente que eu trato me dá a oportunidade de revisitar aquelas leituras em mim. Então, a lombalgia não específica, ela tem uma leitura, em qual nível que ela está, tem outra leitura específica, quais são as faixas do corpo, quais são as faces do corpo. Todas elas cabem uma leitura também dentro desse conhecimento que foi trazido pela Escola Filosófica Leitura Corporal através da Nereida. Então, esse prazer, ele é importante, esse preparo. Outro ponto é o não provocar uma dor intencionada. Hoje eu sei que a técnica que provoca dor, ela não melhora. Ela não tem que doer para melhorar. Pelo contrário, o corpo físico, ele pode ver, ler inteligência corpo, como eu já falei em outros vídeos, pode ler como uma punição para o psiquismo. E isso pode criar uma série de resistências dentro desse processo de desenvolvimento do tratamento. Outra questão que eu quero trazer aqui e pontuar é que hoje eu tenho consciência, certeza que o toque, a técnica que eu faço pode ser a melhor técnica do mundo e ela não é curadora, ela é facilitadora da autocura. E falando-se em técnicas, a melhor técnica do mundo, não existe nada que seja o melhor para todo mundo ou que seja maravilhoso para a pessoa uma vida inteira. Nem um toque, nem uma leitura, nem uma técnica específica. Então eu sei que algumas pessoas aqui podem responder maravilhosamente bem com uma técnica específica e outras eu preciso ir por outro caminho. E quem decide isso é a inteligência corpo. Ele, como uma inteligência, sabe o que é melhor, quais são os caminhos que são promotores, facilitadores da autocura. Dentro desse processo fisioterápico, dentro dessa ciência do toque intencionado, onde que eu estou estimulando ali, conversando no mental com o paciente, através do campo mental, conversando ali com o corpo, eu posso fazer um movimento que a gente chama de Maitland grau 1, e a intenção que eu coloco ter um resultado, uma resposta muito além do que aquela que é só analgésica, que é só de acalmar, de favorecer aquela região com um relaxamento. Então vai muito além disso. E o toque intencionado, ele estimula uma resposta do corpo que é favorecida por ele mesmo. E ele sabe o tanto que naquele dia ele consegue liberar aquele movimento, o tanto que aquele dia ele consegue se conectar com as várias partes e até mesmo que naquele dia não é para tocar ali. Você pode tocar, eu posso tocar em áreas correlacionadas àquela para liberar,
mas ali não é a melhor terapêutica, não é o momento. Que é o que eu incorporei em relação à região abdominal, que é uma região extremamente sagrada na visão da escola leitura corporal. Então eu pego nas regiões vizinhas, mas eu evito ao máximo o toque nessa região. E assim acontece aqui esse tratamento, que é mapeado e que considera cada atendimento o que a pessoa traz. Eu também digo aqui que eu não entendo que o melhorar todos os dias é uma evolução. Não existe essa obrigatoriedade ou esse não é um fator que necessariamente diz que existe ali uma melhora do quadro, uma evolução positiva do quadro. Porque somos seres oscilantes. O corpo responde a tudo que eu estou vivendo. E que bom que ele sinaliza isso de alguma forma. E ele sinalizar ou recuar um pouco, aumentar um pouco os sintomas em alguma região, é ele dizendo que ainda não estamos preparados, mas você muito favorece o alcance desse preparo que é individual, facilitando, movimentando outras partes do corpo, mobilizando isso que é o assunto do momento. Então, é dessa forma que aqui se é construído, e aqui eu quero deixar bem claro para alguns pacientes que são ansiosos, que o desenvolvimento da consciência corporal, a propriocepção, a somatognosia, elas são, para mim, os reais indicativos de que há uma melhora. Porque a apropriação do próprio corpo, o contato do ser com a sua inteligência corpo, é o que verdadeiramente promove cura e acesso a muitos contatos e níveis de consciência. Tomara que eu tenha conseguido alcançar as várias perguntas e curiosidades que as pessoas têm aqui com esse tratamento. Até!